Oi, deixa eu te fazer umas perguntas. Vamos supor que você está enfrentando uma doença grave. Numa situação dessas, você deseja que suas escolhas sejam respeitadas? Você gostaria que as pessoas cuidassem de você ou da sua doença? O que você espera? Que a sua qualidade de vida seja uma prioridade para a equipe de saúde? Se a sua resposta para essas perguntas é sim, então talvez você possa precisar de cuidados paliativos. Eu sou Márcia Palferri, professora e farmacêutica, e esse é o tema do nosso vídeo hoje. Se você já se interessou, deixa aqui o seu like, assim você nos incentiva a continuar produzindo conteúdos como este. Está começando agora o vídeo Cuidados Paliativos, para quem não abre mão da sua dignidade. Me acompanhe até o final. Pois bem, hoje as pessoas estão vivendo mais, isso é um fato constatado. E por que acontece isso? Historicamente, estamos tendo melhores condições de vida. Se compararmos a 100, 50 anos atrás, não existia saneamento básico, esgoto, água potável. Sem contar, então, nos avanços da medicina, que é a questão dos medicamentos e as vacinas. Algumas doenças, até pouco tempo atrás, eram incuráveis. Quando a pessoa recebia aquele diagnóstico, era praticamente uma sentença de morte. E hoje muitas delas podem ser curadas por meio de tecnologias em saúde. O envelhecimento populacional é o resultado de tudo isso. As pessoas estão vivendo mais e a população naturalmente envelheceu. Então, se você pegar a expectativa de vida média do brasileiro ao nascer, nos anos 1940 era de aproximadamente 45 anos e meio. Em 2019, essa expectativa quase dobrou. A expectativa de vida média de uma pessoa nascida em 2019 é que ela viva até os 76,6 anos de idade. Infelizmente, eu sou obrigada aqui a fazer um pequeno parênteses, já que estamos em 2021, ano em que ainda estamos enfrentando o novo coronavírus. Os impactos da pandemia do Covid-19 também foram sentidos na expectativa de vida. Pela primeira vez na história do Brasil, houve mais mortes do que nascimentos. Isso resultou numa queda de quase 2 anos na expectativa de vida média do brasileiro. Infelizmente, levará algum tempo para nos recuperarmos dos impactos da pandemia, inclusive este impacto na qualidade e na duração da vida. Bem, como eu estava dizendo, na média, apesar desse impacto da pandemia, ainda estamos vivendo mais se comparados a outras épocas. Isso significa que houve um envelhecimento populacional. As doenças agudas, elas continuam acontecendo, mas a maioria delas pode ser descoberta, tratada e resolvida prontamente. Isso é o que faz o nosso modelo de saúde tradicional atualmente. Entretanto, esse modelo de saúde não lida muito bem com as doenças crônicas, que vem crescendo cada vez mais, já que a população está envelhecendo, ela está mais sujeita a doenças como Alzheimer, câncer, dentre outras, doenças que podem ser controladas por algum tempo com as tecnologias em saúde. Porém, chega um momento em que só é possível retardar o seu desenvolvimento, não mais a cura. E conforme a idade avança, pode chegar um momento também em que essas doenças se tornam incuráveis. Então, existem doenças crônicas que são consideradas fora de possibilidade de cura. Chega um determinado momento em que algumas pessoas chamam essas doenças, inclusive, de doenças terminais. Eu não gosto muito dessa terminologia, porque dá a ideia de que não é possível fazer mais nada. Na verdade, quando a pessoa tem uma doença incurável, ainda há muito o que se fazer em termos de qualidade de vida e de cuidado. Jamais devemos pensar que deve se jogar a toalha, que está tudo perdido. Não, ainda há muito a fazer. Sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, também é importante lembrar da própria velhice. Nós falamos que a população está envelhecendo, na verdade, e esse é um desejo praticamente universal, né? As pessoas desejam a longevidade, viver cada vez mais. Só que a velhice, embora ela não seja uma doença, ela é um momento de fragilidade da vida. As pessoas podem se tornar um pouco mais dependentes para algumas atividades. O idoso, de modo geral, ele se torna mais suscetível a quedas e infecções, então está mais sujeito a doenças, a alguns problemas de saúde. Então, a velhice, ela merece ser vivida com qualidade. Para isso, a gente precisa investir mais no cuidado paliativo, que também pode ser necessário para essas pessoas que não têm uma doença em especial, mas que estão envelhecendo e se tornando mais frágeis. Vejam só o que é o cuidado paliativo. Já que eu estou falando tanto sobre o assunto, nada mais justo do que trazer para você uma definição.
O cuidado paliativo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é uma abordagem que promove a qualidade de vida dos pacientes e também de seus familiares, que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida, através da prevenção e do alívio do sofrimento. Então, embora essas doenças ameacem a vida, a gente não deixa de cuidá-las e vai focar na prevenção e no alívio dos sintomas desagradáveis, para que essa pessoa não sofra, para que ela viva com qualidade. O cuidado paliativo, ele exige a identificação precoce, avaliação e o tratamento da dor e outros problemas que essa pessoa pode enfrentar nessa etapa, incluindo problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Então, é cuidar da pessoa como um todo, não só na sua dimensão biológica. É isso que diz a Organização Mundial de Saúde. E quantas pessoas vão precisar desse tipo de cuidado? Nós temos hoje no mundo a expectativa de que quase 60 milhões de pessoas vão precisar desse tipo de cuidado todos os anos. E quem é esse público? 40% dessas pessoas estão na faixa de 70 anos ou mais. 27% são adultos relativamente de meia idade, vamos dizer assim, né? Porque hoje em dia, com o envelhecimento, com as pessoas que estão vivendo mais, a gente não considera mais uma pessoa de 60 anos uma pessoa idosa. Então, 27% das pessoas entre 50 e 69 anos também vão precisar de cuidados paliativos, o que é uma faixa de pessoas bastante razoável. 25% dos adultos entre 20 e 49 anos, então os adultos relativamente jovens, também podem precisar desse tipo de cuidado. E até as pessoas mais jovens, as crianças de 0 a 19 anos, infelizmente, algumas delas também vão precisar, porque embora elas tenham uma idade pequena, elas podem estar sujeitas a algumas doenças incuráveis, como, por exemplo, alguns tipos de câncer que acometem também crianças. Então, todo esse público merece um cuidado especial. O cuidado paliativo ele faz parte do direito à saúde. Nós devemos ser cuidados do início ao final da vida. E eu vou explicar para você que o cuidado paliativo ele se baseia em 9 princípios, que é importante você conhecer para que você possa exigir esse cuidado, tanto para você quanto para os seus familiares. O primeiro princípio do cuidado paliativo é justamente promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis que podem surgir quando uma doença se torna incurável, então ela vai avançando, degradando a saúde daquela pessoa. Então, o principal é que esses sintomas sejam aliviados, e para isso não basta você ter o apoio de um profissional de saúde. Esse cuidado ele precisa ser prestado por uma equipe especializada em cuidados paliativos, e que inclui médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, dentre outros, todos eles focados em tratar a pessoa como um todo. Então, é importante, falando em tratar a pessoa como um todo, lembrar de uma frase de um importante médico norte-americano que introduziu a humanização do cuidado nos hospitais. Ou melhor, não que ele tenha introduzido, mas ele é uma das figuras importantes do cuidado humanizado. Não estaria sendo injusto com outras pessoas importantes que também trabalham na linha da humanização de cuidados. Mas, de qualquer forma, o Pat Adams ficou bastante conhecido, principalmente depois que ele foi interpretado por Robin Williams num filme que conta um pouco da história da sua vida. O Pat Adams, ele diz que se você tratar uma doença, você ganha ou perde, porque muitas vezes a doença é incurável, então você está fadado ao fracasso. Mas, se você tratar de uma pessoa, eu garanto, você vai ganhar, não importa o resultado. Então, quando lidamos com pessoas, sempre é possível ajudá-las de alguma forma. Isso vai dar sentido tanto para a vida daquela pessoa que está enfrentando a doença, como também para o profissional, resgatando aí o valor da relação entre ambos, que pode, ainda que seja um momento difícil, podem colher bons frutos. O segundo princípio do cuidado paliativo é justamente afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida, ou seja, reincorporar a morte como uma etapa natural da vida. A vida possui começo, meio e fim. E o final não precisa ser necessariamente um capítulo triste e sofrido da vida. Ele pode e deve ser vivenciado com qualidade. Isso é muito bem ilustrado por um escritor brasileiro, que é o Rubem Alves. Ele diz que a morte e a vida elas não são contrárias, são irmãs. A reverência pela vida exige que sejamos sábios para permitir que a morte chegue quando a vida deseja ir. Então é importante reconhecer a existência da morte como uma etapa natural da vida.
terceiro princípio do cuidado paliativo é não acelerar e nem adiar o momento da morte. Então, é preciso respeitá-la no seu momento correto, sabendo usar as tecnologias em saúde para trazer qualidade de vida, mas não para causar mais sofrimento. Então, certos tratamentos invasivos, extremamente agressivos, que geram muitos efeitos colaterais, eles se tornam sem sentido quando estamos lidando com uma doença incurável, já que não vai trazer nenhum benefício palpável para aquele paciente. Então, o foco do cuidado, nos momentos finais, diante de doenças incuráveis, ele muda, mas respeitando esse princípio de que a morte ocorra no seu momento certo, é o que nós chamamos de ortotanásia. Não confunda isso com eutanásia. A ortotanásia significa não adiar e nem acelerar o processo de morte. Significa respeitar a ordem natural das coisas. Então, os cuidados vão ser focados em melhorar a qualidade de vida. A ortotanásia é defendida pelo Conselho Federal de Medicina, é uma prática aceita aqui no Brasil, muito diferente da eutanásia, que é a abreviação da vida, e é uma prática proibida aqui no nosso país. Então, o foco é acompanhar o paciente até o final, ele não será abandonado, porém, será cuidado de uma forma diferente, focado em oferecer mais vida aos seus dias, e não simplesmente mais dias de vida. Então, não é lutar contra a doença, mas é lutar para trazer conforto e qualidade para a vida do paciente. O quarto princípio é integrar aspectos psicológicos e espirituais no cuidado do paciente. Isso deveria ser feito em qualquer doença, em qualquer momento, seja uma doença incurável ou não. Mas no cuidado paliativo isso se torna fundamental, porque a única certeza que temos nesta vida é que todos morreremos, mas quando estamos diante de uma doença incurável, parece que isso ganha um peso maior e há uma percepção muito acentuada disso. Então, a pessoa experimenta sentimentos de angústia, depressão, raiva. Então, ela precisa de um apoio também nessas instâncias psicológicas e espirituais. Mesmo aquelas pessoas que não possuem uma determinada fé ou religião, elas precisam encontrar algum sentido naquele sofrimento, para torná-lo mais suportável, para que ele faça realmente um sentido dentro da sua história de vida. Então, isso precisa também ser oferecido aos pacientes. Falando em sentido da vida, eu gostaria de destacar uma fala de Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra que ele sobreviveu a vários campos de concentração, onde ele experimentou situações de extremo sofrimento. E nesse momento ele conseguiu desenvolver essa terapia de que mesmo diante de uma situação praticamente insuportável, é possível encontrar algum sentido para a sua vida que te faça superar aquele momento. Então ele fala que o sentido da vida ele sempre se modifica, mas ele jamais deixa de existir. E nós podemos descobrir esse sentido da vida de várias formas. Ele cita 3 pontos principais de sentido da vida. A primeira é o trabalho ou a prática das atividades cotidianas que preenchem o nosso dia. A segunda são as relações, os sentimentos, quando você experimenta alguma coisa agradável diante de uma obra de arte, diante da leitura de um livro, ou quando você se relaciona com alguém. A terceira fonte de sentido, e essa é aquela que ninguém tira de você, mesmo quando você está diante de uma situação bastante difícil, com as suas outras capacidades bastante limitadas, não consegue trabalhar, não consegue se relacionar bem com ninguém. A terceira fonte de sentido é a atitude. Essa ninguém tira de você, e é isso que ele manteve aceso lá nos campos de concentração, mesmo naquela situação mais degradante. Então, a atitude que nós tomamos em relação ao sofrimento inevitável, ela é fundamental para a superação daquelas dificuldades. Se você quiser saber mais, você pode encontrar o livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, na internet e ler mais a respeito dessa teoria. Bom, o quinto princípio do cuidado paliativo é oferecer um sistema de suporte que permita ao paciente ele viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. Então, o foco é sempre na vida, e na vida com qualidade. Então, viver com intensidade, não é só a quantidade de dias que nós vamos viver, sim a qualidade desses dias. Então, isso nos remete aos princípios propostos por Cicely Saunders, que é pioneira do modelo de cuidados paliativos atual. Ela dizia o seguinte: eu quero que você sinta que não importa pelo fato de você ser você. Então, isso ela dizia para os pacientes, que não importa até o último momento de sua vida. E faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para viver até o dia da sua morte. Então, o foco é sempre na vida.
de viver da melhor forma possível. O sexto princípio é oferecer um sistema de suporte para auxiliar os doentes, durante a doença do paciente, a enfrentar o luto. Então, esse suporte, ele não é só para o paciente, mas também para a sua família. A família que eu digo aqui não é só a família biológica, mas também aquela família que você foi adquirindo ao longo dos relacionamentos, os seus parceiros, os seus amigos, as pessoas mais próximas, elas podem ajudar o paciente no enfrentamento das suas perdas, e se preparar para a despedida final, se elas souberem com o que estão lidando. Então, primeiro, elas têm que ser apoiadas, acolhidas pela equipe de cuidado, para que elas entendam o que significa a doença, como ela é tratada, para que tenham também suas angústias e medos ouvidos e aliviados, e aí sim elas podem ajudar o doente também a enfrentar os momentos mais difíceis. Então, para isso, eu quero citar um exemplo muito impressionante, de uma experiência extraordinária que aconteceu comigo. Através do trabalho que eu fazia na oncologia, eu tive contato com a experiência de uma senhora que estava com um câncer incurável. Então, ela estava na nossa clínica no último dia da sua vida. E naquela cena, primeiro eu fiz um pré-julgamento muito errado. Ela estava cercada pelos filhos e pelo marido, e todos eles permaneciam em silêncio ali nos seus momentos finais. Para mim, aquilo pareceu uma cena de descaso, como se eles não se importassem com ela. Mas depois eu fui entender e analisar melhor a situação, lembrando do que um psicólogo havia dito para mim há pouco tempo atrás. Ele disse que a gente morre como a gente vive. Então, o importante não é o foco na morte, mas sim na vida. E eu percebi que aquela senhora, ela havia lutado contra a doença, ou melhor, a forma como ela havia vivido até o final, fazia sentido ela ter uma despedida digna, em paz e tranquila. Então, aquela família, ela ia sentir saudade, sim, daquela mãe, daquela esposa, mas ela queria deixar aquela senhora partir em paz e tranquila, sabendo que eles iam conseguir seguir adiante a sua vida, tocar os seus projetos sem ela, apesar da saudade. Por quê? Porque ela viveu tudo que ela podia viver de melhor com eles. Em todos os momentos do tratamento, ela sempre vinha com uma palavra de gratidão, de esperança, mesmo nos momentos que a doença estava mais avançada. Então, ela procurou viver com intensidade, com amor e com carinho até o final. E esse momento final poderia ser lembrado pela família, sem traumas, porque não foi um momento de desespero, foi um momento de carinho, né? Então, foi experimentado com todo amor e cuidado. Então, foi uma lição muito bonita que ela deu para mim, e eu sou muito grata por essa lição final que eu pude acompanhar através dessa senhora. Então, assim, o sétimo princípio seria a abordagem muito profissional, que eu já falei, e cuidada por uma equipe composta de vários profissionais. Eles devem ter foco, então, nas necessidades tanto do paciente quanto dos seus familiares, incluindo o acompanhamento do luto. Então, os profissionais, eles, além de ajudar o paciente a se comunicar com os familiares, abordar suas angústias, eles podem ajudar em questões de ordem mais prática. Às vezes o paciente tem preocupações com relação aos seus rituais finais, o seu velório, se ele vai ser enterrado, se ele vai cremado, a equipe vai ser cremado. A equipe pode potencializar esse diálogo, ajudá-lo a expressar seus últimos desejos, a conversar e a resolver suas últimas pendências. Às vezes ele precisa ser perdoado, às vezes ele precisa perdoar alguém, ter uma última conversa. Nós já experimentamos várias experiências desse tipo com os nossos pacientes. Eles muitas vezes ficam aguardando a visita de uma determinada pessoa com a qual eles têm alguma pendência e só depois eles conseguem partir em paz. Eu já observei isso várias vezes e tenho certeza que outros profissionais que trabalham com cuidado paliativo também teriam experiências semelhantes para compartilhar com relação a isso. Então, como disse Maurice Schwartz, um professor que experimentou uma doença crônico-degenerativa, e a sua última lição foi através de uma entrevista que ele deu para um jornalista, Mitch Albom, que era aluno dele. Então, esse aluno ele escreveu esse livro, A Última Grande Lição, baseado no que o professor disse nos seus últimos dias de vida. Uma das lições que ele disse, uma das recomendações que ele faz a cada um de nós, é a seguinte: perdoe a si mesmo antes de morrer. Então, todo mundo tem alguma coisa que ele vai repensar no passado, pensar que poderia ter sido diferente, e não foi. Então, a primeira coisa é perdoar a si mesmo. E a segunda é perdoar os outros. Então, isso é importante, esse perdão.
ganha um significado especial e traz uma tranquilidade muito grande. Então, isso pode ser potencializado através da equipe. O oitavo princípio é melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. Então, quando o foco é feito na qualidade de vida, o cuidado paliativo, permite que esse paciente viva melhor. Ele consegue ter um bem-estar tão grande que muitas vezes isso retarda até a evolução da doença. Então, em vez de você ficar focando em altas tecnologias, quando você tem um acompanhamento humanizado, um acompanhamento integral, focado em necessidades físicas, biológicas, espirituais e sociais, a pessoa pode até viver mais do que ela pensava viver. Não só viver melhor, mas também viver mais. Então, influencia positivamente esse curso da doença. A doença pode ter um certo retardo e a pessoa viver mais, certo? E o nono e último princípio, que a Organização Mundial de Saúde coloca para quem trabalha em cuidados paliativos, e é importante que você saiba, para que você exija esse tipo de cuidado de saúde, é que ele deve ser iniciado o mais precocemente possível. Então, o ideal é que quando a pessoa tem um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, que pode evoluir para uma situação de doença incurável, ela precisa receber esse tipo de cuidado paliativo desde o começo. Esse cuidado ele vem junto com as outras medidas para retardar a evolução da doença. Então, vem junto também com todos os outros cuidados, com todos os exames que a pessoa precisa fazer para acompanhar e retardar a evolução da doença. Então, à medida que a pessoa tem um acompanhamento integral, em que é dialogado com ela e planejado todo esse cuidado, você consegue estabelecer quais são as necessidades da pessoa, o que é mais importante para ela, quais os tipos de cuidado que ela prefere. Então, esse diálogo é importante com o paciente, com a sua família, para que no momento que a pessoa eventualmente perder a sua lucidez, estiver numa situação muito grave da doença, você não precisa ficar adivinhando como o paciente gostaria de ser cuidado. Você já sabe como ele quer ser cuidado. E assim vai conseguir controlar melhor os sintomas. E a partir do momento em que ele recebe cuidados paliativos, você consegue também antecipar alguns sintomas desagradáveis e evitar alguns sofrimentos que ocorrem quando não há esse olhar integral. O que acontece na prática? Então, durante a evolução de uma doença incurável, quando existe o diagnóstico, ainda existe muito tratamento buscando a cura ou o retardo da evolução da doença. Isso pode e deve ser feito. À medida que a pessoa vai adoecendo e ela não responde mais a esses tratamentos convencionais, vai aumentando a necessidade dela receber cuidados paliativos, focados na qualidade de vida e não mais na cura. Então, o cuidado paliativo, ele deve estar presente no momento da morte, proporcionando uma despedida digna e também após a morte para a família, para que ela possa vivenciar adequadamente esse luto e lidar com essa perda. Então, o cuidado paliativo, ele acompanha todo esse processo. Isso é a situação ideal, tá? Aqui algumas referências, eu vou deixar elas na descrição deste vídeo, para você poder clicar nesses links e saber mais sobre o assunto. Bom, eu agradeço a sua audiência, espero que eu possa ter tornado a visão do cuidado paliativo mais compreensível para você, desmistificando aí o tabu de que é um cuidado focado na morte, pelo contrário, ele é focado na vida, e é fundamental que todas as pessoas tenham acesso a esse tipo de cuidado. Então, não deixe de dar o seu like, compartilhe este vídeo, se você gostou deste conteúdo, se inscreva aqui no canal Profa Mais Ferro, assim você será notificado de outros vídeos com temas de saúde, bem-estar, ética e cidadania. Espero vê-lo numa próxima oportunidade. E acompanhe este vídeo até o final. E vou deixar aqui também uma curiosidade em relação à borboleta azul. Você deve ter visto, estava desenhada aqui em alguns slides. Ela tem um significado especial relacionado ao cuidado paliativo. Não deixe de ver até o final. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.